o dia em que os brasileiros elegeram este homem, o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva se tornou hoje o candidato mais votado da história. Ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Segredo de ser feliz, segredo de ser feliz. Pela primeira vez na história, um brasileiro nascido na miséria chega à presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva é de Caetés, no agreste pernambucano. Nasceu em 27 de outubro de 1945. Os pais eram lavradores. Aos 7 anos, enfrentou uma viagem de 13 dias num pau de arara até São Paulo. A gente vinha com uma vontade enorme de chegar em São Paulo, porque a gente ouvia os grandes falarem que São Paulo era bom, que São Paulo as pessoas tinham chance, que São Paulo os mais velhos podiam trabalhar. Foi com essa expectativa que eu vim para São Paulo. Aos 15 anos, Lula pisou pela primeira vez numa indústria metalúrgica, uma fábrica de parafusos. Aprendeu a profissão de torneiro mecânico. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Foi reeleito em 78. Lula convocou greves gerais. Em 79, 170 mil metalúrgicos pararam. Um ano depois, foram mais de 300 mil. A greve não acabou. O Brasil vivia sob o regime militar. Greve que nós trabalhadores entendemos é o direito máximo da categoria, é o desejo espontâneo da categoria de parar as suas atividades quando as suas reivindicações não são atendidas pela classe empresarial. Em 10 de fevereiro de 1980, Lula funda o PT, Partido dos Trabalhadores, junto com intelectuais, sindicalistas, políticos e religiosos. Em abril de 84, Lula participou no Rio de Janeiro do comício pelas eleições diretas para presidente, junto com líderes como Leonel Brizola, Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e restabelece nesse país as eleições diretas para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Muito obrigado, companheiros, e até a vitória, se Deus quiser. A programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe, que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu lado dias inteiros, às vezes noites inteiras, dando cada um o melhor de si, para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Fazem parte da equipe de Lula para a área de crescimento econômico e geração de emprego e renda, José Dirceu, advogado formado pela PUC, deputado federal, fundador e presidente nacional do PT. Guido Mantega, economista com doutorado pela USP, doutor em Sociologia do Desenvolvimento com especialização na Inglaterra, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. João Sayad, economista, secretário municipal de Finanças de São Paulo, PhD,
pela Yale University. Ex-ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Aloísio Mercadante, economista e professor universitário. Mestre em Economia pela Unicamp. Eleito economista do ano de 2002 pela Ordem dos Economistas do Estado de São Paulo. A crise que o nosso país atravessa não deixa dúvida. O atual modelo econômico está esgotado. Somos um país cada vez mais endividado e cada vez menos produtivo. Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecendo a nossa economia, ou continuaremos andando para trás. E por que isso acontece? Veja, se o povo não tem trabalho, sua renda cai e ele não compra. Se ele não compra, a loja não vende. Se a loja não vende, a indústria não produz. Se a indústria não produz, não emprega. E tudo isso paralisa a economia do país. E como se faz para sair dessa situação? Veja as minhas principais propostas. Estabelecer novo contrato social entre governo, empresários e trabalhadores, visando a retomada do crescimento econômico, geração de empregos e melhor distribuição de renda. Aumento das exportações, redução da taxa de juros, reforma tributária justa que desonere a produção, incentivo à construção de casas populares, estímulo ao turismo, à agroindústria, à agricultura familiar e à reforma agrária. Garantir crédito para microempresas e para pessoas que trabalham por conta própria. Apoio aos projetos sociais e a todos os programas de geração de emprego. Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão da minha parte todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas que sugam nosso povo e nossa economia. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, o meu vice, um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e venceu de forma independente e que hoje exporta 50% de sua produção, trazendo divisas e gerando nas suas fábricas mais de 16 mil empregos diretos. É importante que você pense bem nisso, pois o futuro que você quer para o nosso país passa nesse momento pela coragem de mudar. Quero que todo homem e que toda mulher, ao me dar a oportunidade para a qual tanto me preparei, tenham clareza de que estarão dando a si próprios a chance de fazer valer finalmente neste país as palavras justiça e oportunidade. De norte a sul, de leste a oeste, Lula é recebido pelo povo como futuro presidente do Brasil. Em São Paulo, a Bolsa de Valores parou para aplaudir Lula presidente. Atenção, são 9h19 da noite do dia 27 de outubro do ano 2002. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Declaro aberta a sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral destinada à diplomação do presidente e vice-presidente da República eleito para o mandato de 2003 a 2006. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. 1º de janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva levou exatamente 40 segundos para subir a rampa do Planalto. Não tem na face da terra nenhum homem mais otimista do que eu estou hoje e que possa afirmar que vamos ajudar esse país. Porque hoje nós estamos aqui, Marisa, muito bonita, toda elegante,
ao lado do marido dela com essa faixa. Nunca governo algum conseguiu aprovar na Câmara, em apenas 3 meses e meio, uma reforma tão importante para o futuro do nosso país. O Brasil está pronto para dar sua contribuição. O apoio que temos recebido na América do Sul e na América Latina nos estimula a persistir na defesa de um Conselho de Segurança adequado à realidade contemporânea. Queria dizer a todos aqueles que trabalham com microcrédito, não tenham nenhuma preocupação de emprestar dinheiro para pobre, porque pobre não dá calote. Pobre paga e paga em dias. E quando não puder pagar, vai comunicar a vocês que não pode pagar. Eu estou convencido que esse negócio de mensalão me cheira um pouco a folclore dentro do Congresso Nacional. Pode ter outro tipo de coisa que os deputados podem saber, mas eu não acredito que tenha mensalão. No topo da quadrilha, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, que, segundo a maioria dos ministros, comandava o esquema de desvio de dinheiro público junto com o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. O objetivo era negociar apoio político ao governo no Congresso. Genuíno fazia a interlocução entre os partidos e Delúbio apontava os valores e quem recebia o dinheiro. O operador do esquema era Marcos Valério, que junto com Rogério Tolentino, Cristiano Paz, Ramon Rollerbach e Simone Vasconcelos ofereciam a estrutura empresarial necessária para a obtenção do dinheiro usado na compra de parlamentares. Ainda faziam parte da quadrilha os principais dirigentes do Banco Rural na época, Cátia Rabelo e José Roberto Salgado. Eles possibilitaram o aporte de recursos para a prática dos crimes por meio de empréstimos simulados. O dinheiro era repassado aos destinatários finais, os parlamentares listados na ação penal do mensalão. A história se desenrolou no subterrâneo do mundo da política. O ano era 2005. E a acusação era de que deputados vendiam apoio político ao governo do presidente Lula em troca de uma mesada. O escândalo começou com a divulgação de um vídeo pela revista Veja. O então funcionário dos Correios, Maurício Marinho, aparecia recebendo propina e contando sobre um esquema montado dentro dos Correios para desvio de dinheiro dos contratos com outras empresas. São 3 aqui que trabalham. E as 3 são designadas pelo PTB Roberto Jefferson era deputado federal e presidente do PTB. Ao ser acusado no esquema dos Correios, resolveu denunciar numa entrevista bomba ao jornal Folha de São Paulo a existência do mensalão. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos. Segundo ele, deputados do PP e do PL, atual PR, recebiam R$30 mil por mês para votar os projetos de interesse do governo Lula. O PL reagiu, pediu a cassação de Roberto Jefferson. Para o plenário lotado do Conselho de Ética, Roberto Jefferson disse que recebeu R$4 milhões do PT sem declarar à Justiça Eleitoral. E que tinha contado ao então chefe da Casa Civil, José Dirceu, tudo sobre o mensalão e a participação do tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Zé, tem um negócio ruim que está acontecendo, que está um buchicho na casa que está ruim. Partidos da base que estão distribuindo para os seus deputados um mensalão, R$30 mil. Mas inocentou o presidente Lula. A reação do presidente foi a facada nas costas. E usou um estilo teatral para dar um conselho a José Dirceu em tom de ameaça. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Poucos dias depois, o ministro-chefe da Casa Civil caiu. José Dirceu, da Casa Civil, foi o primeiro a deixar o ministério. Não me considero fora do governo, me considero parte integrante do governo. O governo do presidente Lula é a minha paixão, é a minha vida. E eu, ao sair, deixo aqui parte da minha alma, do meu coração, todos sabem, mas não deixo a minha alma. Ela vai comigo para a luta. Eu sei lutar na planície e no Planalto.
O personagem central da história apareceu de olho roxo, segundo ele por causa de um acidente doméstico, e disposto a fazer novas revelações. Vejo que muitos que ontem exorcizavam aqueles fantasmas, agora se abraçam com eles. Contou que o dinheiro do mensalão era pago no Banco Rural e que assessores dos parlamentares eram encarregados de buscar a propina na agência. Subiam até o escritório do banco para receber lá 30, 40, às vezes 20, até 60 mil. Um dos saques de 50 mil reais foi feito pela mulher do deputado João Paulo Cunha, do PT, que na época era presidente da Câmara. E assim surgiu a figura de Marcos Valério, um empresário da área de propaganda de Minas Gerais e que seria o responsável pelo dinheiro do mensalão. Para tentar justificar tanto dinheiro que saiu das contas dele, Valério contou que tomava empréstimos bancários e repassava o dinheiro para o PT pagar despesas de campanhas eleitorais. Disse também que foi avalista de um dos empréstimos do partido no valor de R$2.400.000, mas negou qualquer irregularidade. Eu desconhecia assunto mensalão. O presidente do PT apresentou uma explicação para a assinatura dele ao lado do nome de Marcos Valério no contrato dos empréstimos. José Genuíno disse que tinha assinado os documentos sem ler. Esse empréstimo que teve o aval do Marcos Valério, eu assinei em confiança ao companheiro Delúbio. E no PT é normal os dirigentes assinarem cheque, assinarem contrato em confiança ao dirigente. Eu não conhecia Marcos Valério. A relação dele é com o Delúbio, eu assinei em confiança ao Delúbio. No Congresso, a explicação do PT era que o esquema se tratava de Caixa 2, dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral e não de mensalão. Partido dos Trabalhadores, durante 2003 e 2004, usou de um recurso não contabilizado para quitar dívidas das nossas campanhas. Todos nós, aqui nessa sala, sabemos como é feita a campanha eleitoral. No fim de julho, o Jornal Nacional revelou que Silvio Pereira tinha recebido de presente um carro de uma empresa que tinha negócios com a Petrobras, a construtora GDK. Era um veículo importado, um Land Rover Defender, no valor de R$80 mil. No mesmo mês, os três acabaram tendo que se afastar da direção do PT, Delúbio Soares, José Genuíno e Silvio Pereira. E um novo personagem apareceu. O publicitário Duda Mendonça admitiu publicamente que recebia pagamentos do PT numa conta bancária fora do Brasil, que teria sido aberta por ordem de Marcos Valério. Ele admitiu que era pago com dinheiro não declarado. Não podia emitir nota fiscal, tá na cara que esse dinheiro não é um dinheiro oficial. O escândalo atingiu então o ex-ministro da Secretaria de Comunicação. Luiz Guxiquem foi acusado de mandar o Banco do Brasil assinar contrato de publicidade sem licitação com a empresa DNA de Marcos Valério e pagar antecipadamente mais de R$20 milhões à empresa. Em meio às denúncias, Guxiquem acabou saindo do governo. 2 de agosto. No Conselho de Ética, o depoimento do ex-ministro José Dirceu, acusado de ser um dos responsáveis pelo mensalão. E na primeira fila da plateia, o autor das denúncias. Mas os ataques foram bem diretos. Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Tratei de todos os assuntos com Vossa Excelência, deputado Zé Dirceu, os republicanos e os não republicanos. Não é verdade. O senhor está mentindo. Tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. O PT tem que explicar para a sociedade brasileira que erros cometeu. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Menos de um mês depois, o presidente voltou à televisão, desta vez em um pronunciamento em cadeia nacional. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento.
Mas não disse quem o havia traído. E sem usar a palavra mensalão, Lula admitiu que o partido e o governo tinham errado. Nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. No Congresso, deputados tentavam salvar seus mandatos, ou pelo menos evitar a perda dos direitos políticos. 4 renunciaram: Valdemar da Costa Neto e Carlos Rodrigues, os dois do antigo PL, José Borba do PMDB e Paulo Rocha do PT. 3 foram cassados: Roberto Jefferson do PTB, José Dirceu do PT e Pedro Correia do PP. Da instauração das CPIs ao julgamento foram quase 2 anos. Horas e mais horas de depoimentos para tentar comprovar a existência de um esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político. Foi pedida a cassação de 19 acusados. 4 renunciaram, 12 mantiveram os mandatos e 3 foram cassados: Pedro Correia, Roberto Jefferson e José Dirceu. É uma dor que vocês não podem imaginar. Os 3 cassados estão inelegíveis. Pedro Correia, até 2014. Jefferson e Dirceu, até 2013. Toneladas de papel compõem o processo. O então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou ao Supremo 40 suspeitos de envolvimento no mensalão e disse que o esquema foi montado com base em 3 núcleos: o político, o operacional e o financeiro. Em agosto do ano seguinte, o STF deu início ao julgamento da denúncia. Durante 5 sessões, todas as partes puderam se manifestar. No entender da defesa, fica caracterizado mais uma vez a peça de ficção que é a denúncia à hora apresentada e submetida à apreciação de Vossa Excelência. O procurador defendeu a tese de que o esquema de pagamento de dinheiro em troca de apoio político existiu e detalhou que considera ter sido o papel de cada um. Sobre José Dirceu. Tinha ciência de todos os passos dos demais membros do núcleo central da organização criminosa. Sobre José Genuíno. Aquele que negociava com os integrantes de partidos da base aliada, oferecendo vantagem em troca de voto. Sobre Delúbio Soares. Aquele que indicava quem deveria receber o repasse, qual o valor correspondente. Os ministros decidiram então aceitar a denúncia. Os acusados viraram réus e na quinta-feira os ministros começarão a decidir se eles são culpados ou inocentes. Para a Procuradoria-Geral da República, o mensalão existiu e foi comandado pelo ex-ministro do governo Lula, José Dirceu. O procurador Roberto Gurgel repetiu seu antecessor Antônio Fernando de Souza e disse que se tratou de um esquema de desvio de dinheiro público montado para subornar parlamentares em troca de apoio ao governo no Congresso. Dos 40 réus do início, Silvio Pereira, que era secretário-geral do PT, aceitou proposta de suspensão condicional e, para se livrar do processo, prestou serviços comunitários. José Janene, deputado federal na época do mensalão pelo PP, morreu em setembro de 2010. O procurador considerou que não há provas suficientes contra Luiz Guxiquem, ex-secretário de comunicação do governo Lula, e Antônio Lamas, ex-assessor do PL. No Brasil existem vários programas de complementação de renda. O problema é que eles funcionam inteiramente separados uns dos outros, gerando muitas distorções. Por exemplo, tem família que recebe o Bolsa Escola e o cartão alimentação. Tem família na mesma situação, mas que só recebe o cartão alimentação. Sem falar daquelas que tanto precisam e nada recebem. O governo federal, em parceria com os estados e municípios, está lançando o Bolsa Família, a evolução dos programas de complementação de renda no Brasil. Evolução porque vai juntar todos os programas num só. Evolução porque vai aumentar e muito os benefícios pagos. Evolução porque nos próximos anos vai incluir milhões de famílias que antes não faziam parte de nenhum programa. Agora, atenção, quem recebe o Bolsa Família cuida da família. Criança na escola, vacinação em dia, senão perde o cartão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu ainda especialmente a colaboração do governador Marconi Perillo, que sugeriu a unificação dos programas sociais. Lembra aqui o governador Marconi Perillo, que faça justiça, além de ser o Estado que mais tem essa política
de renda, foi companheiro que na primeira reunião que tivemos de governador sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social nesse país. Ana tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam. Eu era muito pequena, então a gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora, da gente conseguir amenizar mais as coisas dentro de casa. Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício criado em 2003. De lá para cá vieram outros 2 filhos e ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham um emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias, agora de carteira assinada. Um dia desses me perguntaram por que eu admiro tanto a Dilma. Se ser mulher faz a diferença, eu creio que faz muita diferença. A pessoa certamente pensava que eu ia dizer que era porque a Dilma me ajudou muito no governo. As 3 vezes que o presidente me chamou para trabalhar com ele, todas foram sempre uma surpresa e um desafio. Primeiro, ajudar na coordenação do governo de transição. Depois, ser ministra de Minas e Energia. E, principalmente, chefe da Casa Civil. Claro que eu admiro muito o que ela fez no meu governo. Mas o que eu mais admiro na Dilma é a própria história dela. A história de uma mulher que viveu tudo muito intensamente, com muita coragem e competência. E chegou onde está por seus méritos. É uma tremenda história de vida. Olha, uma das coisas que me impressionou foi o dia que a Dilma entrou na minha sala me propondo a ideia do Luz para Todos. Ali eu vi que, além de uma companheira que tecnicamente era competente, ela tinha sensibilidade, porque o programa Luz para Todos é você fazer a transferência de uma pessoa que está na escuridão do século XVIII para a claridade do século XXI. Ou seja, uma coisa fantástica. 5,5 milhões de postes. Mais de 1 milhão de quilômetros de fios elétricos. Esse é o Luz para Todos. O programa que levou energia a mais de 11 milhões de pequenos produtores rurais. A vida melhorou, a produção cresceu e o campo ficou mais feliz. Assentamento Pastorinha, Minas Gerais. Como é que era a vida da senhora, Dona Ieda, antes da Luz chegar aqui? Antes da Luz era mais cansativo, porque para as hortas era motor a diesel. Então a gente tinha que comprar o diesel para pôr nos motor, para poder molhar as lavouras. Aí depois que a energia chegou, a gente já passou tudo a bomba. Né? A bomba elétrica, né? Então ficou uma coisa bem mais fácil para nós e mais econômica. No dia que essa geladeira chegou, a primeira coisa que entrou dentro dela realmente foi a água mesmo. Muito obrigada, né, por ter feito isso para nós. Agora eu quero garantir para a senhora que vai continuar mudando para melhor. Se Deus quiser. Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Antes era muito difícil, né? Não tinha um frigideira, não tinha uma televisão, não tinha um chuveiro elétrico. E aí o senhor fazia melado usando que fonte de energia? Eu usava o motor a diesel, só que era muito poluído, muita fumaça, muito barulho. Hoje eu produzo com a luz elétrica. O senhor acha que a sua vida melhorou muito? 100%. Que bom, seu João. 100%. Isso é uma coisa boa da gente escutar, porque, na verdade, todos esses programas, eles só valem a pena se muda e melhora a vida das pessoas. A cada dia a Dilma se superava e também superava a minha expectativa. Aí comecei a pensar, essa mulher ainda vai ter um papel muito importante no meu governo e no Brasil. Mais de 30 mil pessoas estão nos gramados de Brasília para acompanhar este momento simbólico. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmite a faixa presidencial à senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Um abraço muito fraterno.
Desabotoou o paletó para ficar mais à vontade, o presidente Lula. Aí está. Eu acho que foi mais ou menos isso que o significado dele. Eu larguei a faixa, agora desabotou o paletó, estou livre. Agora, o presidente Dilma Rousseff cumpriu todas as formalidades. Aí está ela. Vou de novo, porque tem que ouvir o hino nacional.